Há pouco mais de 20 anos, Yasser Arafat, então líder da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, Shimon Peres, que ocupava o cargo de ministro das Relações Exteriores de Israel, e Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, receberam o Prêmio Nobel da Paz. Esse prêmio foi entregue depois da assinatura do Acordo de Oslo entre Israel e os palestinos, em 1993. Naquele momento, parecia que a paz estava mais próxima e vinha para ficar. Mas menos de um ano depois da premiação, Yitzhak Rabin era assassinado, causando comoção em todo o mundo. A história desse pedaço do Oriente Médio tem sido dramática nas últimas décadas. E as lutas que derramaram sangue durante a maior parte do século XX continuam nos tempos de hoje. O problema não é só traçar uma linha e colocar palestinos de um lado e judeus do outro. Já foram feitas várias tentativas, mas a solução ainda está distante. One of the sources of confusion about the Middle East is the inclination of outsiders to always look for good guys and bad guys. Who are the nice guys and who are the bad guys? And then outsiders want to launch a demonstration supporting the good guys, sign a petition against the bad guys and go to sleep feeling very good about themselves. In the clash between Israel and Palestine, there are no good guys and bad guys. Caminhassem para Jerusalém, desarmados. O senhor acha que os israelitas mandariam 6 milhões de árabes desarmados? Please. Por favor, não simplifique este problema. É uma questão muito complicada. Esta é uma história que começa 3.500 anos antes de Cristo. Os conflitos na região vêm dos tempos bíblicos. É uma guerra que mistura política e religião. Na antiguidade, a região é ocupada pelos hebreus, antepassados dos judeus, que, expulsos por povos invasores, acabam se estabelecendo em outras regiões. Séculos depois, a Palestina torna-se um território árabe. Mas em 1517, os turcos invadem Jerusalém e a região é incorporada ao Império Turco-Otomano por 400 anos. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a retirada dos turcos, derrotados pelos aliados, a Palestina fica sob domínio da Grã-Bretanha. Durante a ocupação britânica, aumenta a imigração de colonos judeus para a Palestina. Eles fugiam da perseguição do regime nazista, que começava a crescer na Alemanha. Os ingleses tentam limitar a colonização judaica por 5 anos. A decisão provoca forte resistência por parte dos judeus. Novembro de 1947. Sem qualquer negociação com os árabes palestinos, a Assembleia Geral da ONU aprova a divisão da Palestina em 2 estados. Os árabes palestinos ficariam com a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Entre os territórios árabes ficaria o novo Estado judeu, Israel. A ONU exige que Jerusalém, a cidade sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus, seja colocada sob controle internacional. Osvaldo Aranha, na época embaixador do Brasil na ONU, faz o discurso de abertura e de apoio à criação de Israel. A divisão era praticamente igual
praticamente, porque não era exatamente igual, porque respeitava os contornos geográficos e populacionais devidos, mas a divisão era praticamente igual, e na parte que era dos palestinos ficava justamente essa faixa de Gaza. Por que faixa? Porque parte do Estado de Israel estaria justamente separando a faixa de Gaza da Cisjordânia. Por isso que se fala dessa faixa entre o Estado de Israel e o Mediterrâneo. No dia 14 de maio de 1948, é proclamado o Estado de Israel. In favor of the resolution recommended by the ad hoc committee, 37, against, 12, abstentions 9, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Os árabes não reconhecem o novo Estado e declaram guerra aos judeus. O ataque veio no dia seguinte. Tropas do Egito, do Líbano, da Síria e atual Jordânia invadem Israel, mas são derrotadas pelo exército israelense. Israel anexa a parte ocidental de Jerusalém sob protestos da ONU. A faixa de Gaza passa para o domínio do Egito e a Cisjordânia fica com a Jordânia. A Palestina não mais existia. Começa a dispersão dos palestinos pelo mundo. 800 mil árabes que vivem dentro das novas fronteiras de Israel fogem do Estado judeu e se refugiam nos países árabes vizinhos. Surgem os primeiros campos de refugiados. Milhares de palestinos permanecem na faixa de Gaza e Cisjordânia. Os palestinos ficam sem pátria, sem identidade. Se transformam numa nação no exílio. Várias pessoas deixaram roupa no varal, comida na geladeira, trancaram a casa e saíram. E hoje você vê muita gente ainda com as chaves das casas nas quais eles moravam, que hoje é o Israel próprio. E muitos desses refugiados, então, foram para a faixa de Gaza, principalmente, e para a Cisjordânia, mas foram principalmente para a faixa de Gaza. A região se transforma num campo de conflitos constantes. Desde a divisão da Palestina de 1948 a 1974, árabes e judeus se enfrentam em guerra. A Guerra dos 6 Dias muda o mapa e a política na Palestina. The war that was initially intended to take 48 hours and to be very, very limited ends up being a war that takes 6 days. Israel ends up defeating 3 major Arab armies and almost quadrupling its territorial size. But it was never the intention. Junho de 1967. Durante a Guerra dos 6 Dias, Israel mais uma vez derrota os árabes. Ocupa a faixa de Gaza, ainda sob domínio do Egito, e a Cisjordânia sob domínio da Jordânia. Israel anexa oficialmente a parte oriental de Jerusalém, que pertencia à Jordânia. Nesse processo de ocupação e anexação, Israel passa a controlar praticamente toda a terra histórica que os sionistas reivindicavam. Now, the problem with peace is the problem, of a partner. We tried 4 times to make peace. Twice we succeeded, twice we failed. We succeeded with Egypt, we succeeded with Jordan, we failed with the Palestinians, and we failed with the Lebanese. Why? Because the Jordanians and the Egyptians have a government, have an army, have a policy, and they are an address. The Palestinians and the Lebanese have many armies but no army, many governments, no government, many policies, no policy. In life, there are 2 things that you cannot change: your parents or your neighbors. You have to deal with them as they are. And their punishment is that they have to deal with us as we are. So we shall not become Norwegian and they will not become Dutchmen. That's it. So we have to look for ways and means to make peace with the people as they are. Hence the need for complex attitude, not simplistic attitude, toward the Israeli-Palestinian conflict.
What do you hope to achieve? You see, definitely it's our rights and our hope to return back to our homes from which we had been kicked by force of imperialism and Zionism. É na década de 60 que Arafat e a OLP, a Organização de Libertação da Palestina, entram em cena. Na mesma época em que os estudantes de Paris fazem barricadas e os Vietcongs começam a desafiar a superpotência americana. A OLP é influenciada pelo espírito revolucionário do final dos anos 60. O líder da organização, Yasser Arafat, é visto como homem capaz de criar o Estado palestino. Mas para atrair a atenção do mundo, a OLP se engaja em atos de terrorismo e sequestros de aviões. Isso custou a eles muito, porque em vez de conseguiram chamar a atenção do mundo, mas chamaram essa atenção de uma maneira negativa. O mundo não simpatizava com a causa dos palestinos. Depois de 1967, a OLP se fortalece como representante único e legítimo do povo palestino e como força guerrilheira baseada em Beirute, no Líbano. A influência da OLP enfraquece na década seguinte e volta com força no final dos anos 80. Um movimento espontâneo nos territórios ocupados devolve a Yasser Arafat seu papel de liderança e surpreende o mundo. A Intifada. Em 88, quando jovens palestinos jogavam pedras em cima dos soldados israelenses e os soldados israelenses respondiam com metralhadoras, aí que o mundo passou a simpatizar com a causa palestina. A Intifada marca a revolta dos cidadãos palestinos nas ruas dos territórios ocupados. Uma revolta sem lideranças. Com pedras, como Davi contra Golias, os palestinos enfrentam um dos exércitos mais bem preparados e armados do mundo. Durante as décadas de 70 e 80, para contrabalançar a popularidade da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, Israel incentivou algo que se chamava Irmandade Muçulmana. Permitiu até que eles recolhessem o zakat, o imposto religioso. Essa acabou sendo a origem do Hamas e do Jihad. Um ano depois da Intifada, Arafat vai à ONU, reconhece Israel e renuncia ao terrorismo. Trocava o ódio irracional pelo diálogo construtivo. Yes, I define the clash between Israelis and Palestinians as a tragedy, a clash between right and right, a clash between one very powerful, very convincing and very just claim and another claim no less powerful, no less convincing, no less just. Such a tragedy of a clash can be resolved either in a Shakespearean manner or in a Chekhovian manner. In the conclusion of a tragedy by Shakespeare, the stage is covered with dead bodies, maybe justice prevails high above. In the conclusion of a tragedy by Chekhov, everybody is disappointed, heartbroken, melancholy, sad, unhappy, but alive. Yasser Arafat apresentou-se pela primeira vez numa Assembleia Geral das Nações Unidas com um ramo de oliveira e uma arma. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Genebra nunca viu nada igual. É uma cidade ocupada por 3.000 homens atentos a qualquer tentativa de atentados terroristas. O guerreiro que entrou na sede das Nações Unidas há 14 anos, com um ramo de oliveira numa mão e um fuzil na outra, hoje chegou de braços abertos.
Na sua nova imagem de moderação, Yasser Arafat está lucrando até com os golpes dos adversários. A recusa americana em permitir a entrada do líder da OLP serviu para mostrar o prestígio de Arafat e a importância da causa palestina nas Nações Unidas. É a primeira vez na história que uma assembleia é transferida para Genebra por razões políticas. E a grande ironia, os Estados Unidos tiveram que pagar 25% dos custos da transferência, estimada em $500 mil. Foi o momento mais importante da carreira política de Arafat. Dos 159 países representados na Assembleia, 64 já reconhecem o Estado palestino. A delegação de Israel era a única ausência no salão de conferências. O embaixador de Israel na ONU foi o primeiro a falar. Eu perguntei a ele se Israel aceitava o convite feito por Arafat para negociações. O senhor Yohanan Ben disse que não, com a OLP não há conversa. Ele afirmou que o governo de Israel está disposto a negociar a paz com os palestinos, mas não com os assassinos da Organização pela Libertação da Palestina, segundo ele, homens que não renunciam à violência. Diante da pergunta se há lugar para um Estado palestino e outro israelense, ele respondeu que a questão não é o espaço, e sim a segurança de Israel, que estaria ameaçada por um Estado palestino vizinho. Eu tenho de perguntar ao meu povo que esperou 17 anos sem resistir pelas resoluções das Nações Unidas. E não aconteceu nada. Não temos outras alternativas. Se o senhor tem outra solução para nós, pode dizer. Eu não quero passar o resto da minha vida lutando. E lutando. Eu quero voltar a trabalhar na minha profissão. Eu sou engenheiro civil. I don't expect love between Israel and Palestine, not in this generation and perhaps not in the next generation. But peace and non-violence and mutual respect, this is a visible goal for which peace now is struggling. Em 1991, depois de séculos de ódio e intolerância, árabes e judeus começam a negociar. No ano seguinte, a vitória do Partido Trabalhista em Israel favorece o diálogo entre árabes e judeus. Yitzhak Rabin vence as eleições de 1992, defendendo a negociação com os palestinos com base no princípio de terra em troca de paz. A década de 90 foi uma década de esperança, porque seja com o governo Rabin e depois por alguns meses Peres, ou seja, depois com o governo Barak, os palestinos e os israelenses estavam avançando rumo à resolução dos conflitos entre eles, estavam avançando rumo ao estabelecimento de uma confiança entre as partes, estavam avançando rumo ao estabelecimento de um acordo final, lidando com todas essas questões muito difíceis do conflito entre Israel e os palestinos. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, J.J. Abrams, Bill Gates, Steve Wozniak. Já entendeu, né? Coluna Mundo Geek. O universo da cultura pop para quem já percebeu que os nerds vieram para ficar. Festival do 1.0 Nissan. Garanta o seu Nissan com o inovador motor 1.0. Mais economia e mais prazer em dirigir. Um novo motor com tecnologia japonesa fabricado no Brasil. E só neste mês, Nissan March 1.0 com direção elétrica, ar-condicionado, computador de bordo. A partir de R$ 35.990 em 30 vezes sem juros. Festival do 1.0 Nissan. Venha fazer um test drive no novo Nissan Versa. Agora também com motor 1.0. And all the time the Dwight took me in to see Arafat and me. They said he's a nice man, he loves music, he wants to make peace. I told him, look, maybe he loves music,
But we see he kills people, he kills women, he kills children. Isolado e sem apoio, até mesmo entre a maioria dos países árabes, Arafat buscou novos meios para conseguir a soberania sobre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Principalmente depois de ter ficado de fora da Conferência de Madrid em 91, a primeira reunião de cúpula entre líderes israelenses e seus vizinhos árabes. A mudança radical de estratégia só aconteceu 2 anos depois, durante as reuniões secretas que desembocaram no Acordo de Paz de Oslo em 93. Num passo histórico, Arafat reconheceu o direito de existência de Israel e renunciou à luta armada pela destruição do Estado judeu. Em troca, a OLP passou a ser o único representante palestino nas negociações. Em 1993, gente lúcida, gente de grande visão histórica, Arafat reconhecia a nome do povo palestino o Estado de Israel e o senhor Rabin reconhecia ao povo palestino e seus direitos e a OLP como seu representante. Creio e acredito que essa é a questão principal. Quando 2 povos vizinhos em um pequeno território começam a se reconhecer e começam a entender que temos que compartilhar esse território. Para selar o entendimento, um momento histórico na Casa Branca juntou inimigos de longa data. O premier israelense Yitzhak Rabin e o presidente da OLP, Yasser Arafat. Rabin didn't want to go to Washington. But then Clinton called him up and says, look, if you won't come, Arafat won't come, and he begged him. And the relations between them was icy, like in the Northern Pole. Then Clinton started to maneuver how to bring the 2 gentlemen to shake hands, which was quite an artistic achievement. And finally he brought the 2 of them together, and after Rabin shook the hand of Arafat, he turned to me and whispered in my ear, he says, now it's your turn. You know, he went through the agony. Now I have to go through the agony. For me, it was not as difficult as it was for Rabin. Começava uma nova era. Para os israelenses, a esperança de paz. E para os palestinos, a esperança de um futuro Estado independente. Mas os acordos não foram suficientes para cicatrizar as feridas. Quando nós reconhecemos a Israel em 93, devíamos haver exigido um preço mais claro. Não devíamos haver confiado. Quem se lembra da grande luta interna de cada palestino entre a mente e o coração, reconhecendo a Israel, tendo meu pai nascido em Haifa e sua casa está em Haifa? Quem lembra desse grande sacrifício? I don't think prizes contribute to peace. What contributes to peace is the effort, the unrelenting effort of individuals to promote peace and to bring the peoples together.
Esse programa e todos os outros você assiste no Globo News Play. O seu